dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha pra nós, não importa o horário que você consome o nosso podcast. O que realmente importa é que você esteja aí ligadinho conosco, porque hoje o podcast é muito mais do que especial. Primeiro quero agradecer a todas as rádios FMs aqui do Rio Grande do Sul que gentilmente, ao ouvirem nosso podcast, nos ligam, reproduzem o nosso podcast em todos os cantos dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. E se nós convidamos você para nos acompanhar no Spotify, no nosso canal do YouTube, no Facebook, a gente também tem a plena convicção de que ao chegar no seu FM, na sua rádio local, nós estamos dialogando com absolutamente todos os gaúchos deste nosso estado amado, que é o Rio Grande do Sul. O nosso podcast hoje está estreando um novo formato, um formato chamado Direita Vou Ver. Eu vou explicar para vocês ainda hoje justamente todos os mistérios e também todos os convidados que vão passar por aqui. Mas vamos realmente ao que importa. Os fatos que impactam e fazem a diferença aí na sua vida e os convidados que realmente marcam o nosso coração, vão passar por aqui. Nós recebemos hoje o vice-presidente da República, vice-presidente do nosso amado Brasil, Hamilton Mourão. E antes de eu circular a mesa, quero falar aqui, eu, Voltaire Santos, com o meu amigo Marcelo Damin, com o meu amigo Armando Perim, que é o seguinte, meu amigo Damin. Se o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está sem gravata, o que a gente faz com gravata aqui, Dami? Então, a tropa é o espelho do guia, né? Então, bora tirar a gravata. Então, vamos tirar a gravata, que esse vai ser o primeiro ato aqui, porque, claro, um vice-presidente da República, com toda a sua staff, a gente botou uma gravata, mas quando o nosso querido deputado estadual, Zuco, aliás, o deputado mais votado do Rio Grande do Sul, não tem pouco voto esse deputado, e fez um baita trabalho na Assembleia Legislativa. Quando ele disse que podia liberar a gravata, a gente ficou mais à vontade aqui e tiramos as nossas gravatas. Deixa eu apresentar todos que estão por aqui e depois a gente já começa o nosso bate-papo, o nosso podcast que recebe grandes personalidades, mas de um jeito completamente diferente, um jeito mais leve, um jeito mais interativo. Aliás, a vida como ela é, né? Do jeito como é a vida. A gente não precisa estar sempre dentro de um protocolo e a gente quer trazer esse Hamilton Mourão, esse vice-presidente da República, que é tão querido pelos gaúchos, que, olha, estava conversando com o Armando hoje de manhã, o Armando me dizia, Voltaire, eu conversei com 15 pessoas hoje que eu ia participar lá do podcast contigo, com o Zuco, com o Damin. E as 15 elogiaram o vice-presidente Mourão pelo seu jeito, pela sua diplomacia, pela sua inteligência, mas também pela sua simplicidade. Essa simplicidade em quebrar um protocolo, em quebrar um roteiro, isso também aproxima o nosso povo gaúcho. Ainda mais que nós vamos por uma escolha muito importante neste ano, que é justamente a possibilidade, vamos falar sobre isso, a possibilidade, inclusive, de uma pré-candidatura ao Senado do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que, justamente para o estado do Rio Grande do Sul, seria uma grande honra um vice-presidente depois ser senador. E a gente vai falar sobre isso. Vamos convidar, então, todos que estão participando. Você já pode deixar o seu recado aqui no YouTube, no Facebook, no Spotify. Vai mandando seu recado que depois a gente, com a nossa equipe, vai entrando em contato e vai respondendo absolutamente todas as perguntas. Deixa eu girar a nossa mesa aí. O Voltaire Santos chama agora Marcelo Damin. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, meu amigo. Satisfação imensa estar compondo essa mesa aqui hoje. Satisfação imensa estar na presença do General Mourão, nosso vice-presidente. É um prazer enorme estar aqui. E eu queria, já que o Voltaire, já vou começar corneteando o Voltaire aqui, como ele é o único que nunca vestiu a farda do EB aqui, eu vou ensinar a pronúncia correta do nome do nosso programa para ele. O nome do programa não é Direita Vou Ver, é Direita Vou Ver. Bem de voz de comando, hein? Tá bom, hein, Marcelo? Tive uns bons instrutores de cavalaria lá no CFOR, lá a voz de comando era o forte da casa. Então, satisfação tá aqui. O Voltaire comentava que o vice-presidente é um cara muito descontraído
E ele já deu umas 3 ou 4 corneteadas no Zuco aqui. E o Zuco falou, se vocês deixar levantando a bola, ele vai me corneteando o tempo inteiro. Então é esse clima que a gente quer aqui no nosso podcast. Zuco, nosso parceiro agora aí. Satisfação, muito feliz de estar aqui contigo também. E Armando Perim, o nosso amigo aqui, o nosso cérebro, o nosso Zidane aqui do podcast. Armando Perim, que é presidente do Conselho de Ética do Governo do Estado, grande advogado reconhecido no sul do país, também sempre participa conosco. Armando, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Armando Perim. Todas as saudações possíveis, né? Tanto em relação ao horário, quanto e talvez especialmente em relação à presença do general Hamilton Mourão aqui nesse programa, o que de alguma forma engrandece, mas eleva demais a autoestima de todos que participam aqui. Hoje, quando fui convidado a participar e imediatamente aceitei, comentei com o Voltaire, porque falei com algumas pessoas no caminho, que estaria com o general Hamilton Mourão, e todos, no primeiro momento, duvidaram, dizendo que era uma lorota. Eu disse, não, lá estarei, e vou registrar em fotos, inclusive. Mas, num segundo momento, quando viram que era sério, todos, general, mandaram um grande abraço, dizendo que são admiradores, e referiram a alguma coisa, não nessas palavras, mas que poderia ser traduzido nisso. O general é um homem simples, mas de simplório não tem absolutamente nada. É um profissional, um homem com longos e importantes serviços prestados ao Brasil, é alguém que entende a importância do cargo que ocupa, e mais, eleva a condição da vice-presidência do Brasil talvez a um patamar que nós não tenhamos tido na história desse país. Porque tem posicionamento, tem uma característica de trabalho que todos identificam e tem, talvez, algo que seja muito importante hoje no Estado democrático, a capacidade infinita do diálogo. E o momento que nós estamos vivendo, me parece, general, que é um momento de diálogo, um momento de conversa, um momento em que as pessoas querem a aproximação, querem equalizar as suas demandas, afinal, todos somos brasileiros, e todos, imagino, desejamos a mesma coisa. Talvez por caminhos diferentes, talvez por ideias ainda não concretizadas, mas o objetivo da nação, em última análise, é um só. Então, o fato de estarmos aqui hoje, na sua presença, é um motivo de orgulho, de satisfação e de grande honra. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela participação. É um momento de gala que nós estamos vivendo aqui. Deputado Zuco, deputado mais votado da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha, Zuco, esses caras que fazem aniversário, esses piscianos de 9 de março, realmente impactam e fazem a diferença na vida das pessoas. Tudo bem, Zuco? Bom dia! Opa, peraí. Presta atenção, Já vai pagar 10 aí, Olha, hein, general? Eu tenho uma alegria, eu falei com o Voltaire, com o Damin, com o Armando. Eu tenho um carinho, respeito, uma admiração pelo general Mourão há muito tempo, como líder militar, mas como pessoa. E eu falei, tenho que levar o general Mourão no podcast para mostrar, para apresentar para a sociedade gaúcha, aqueles que não conhecem, né, realmente o ser humano, general Hamilton Mourão. Né? Ele tem uma história de mais de 45 anos no Exército, pai de família, avô, torce para o Grêmio de Bagé, mas principalmente Flamengo e de Bagé, né, chefe? O cara quer derrubar, rapaz, aí quer não derrubar. dá, fica difícil. Mas eu queria agradecer vocês, dizer que o papo vai ser muito descontraído, mas tem algumas histórias para falar do general Mourão no decorrer aí que ele não sabe. Vamos querer Vou ouvir. começar com uma só. Quando então candidato a vice-presidente, lá nas bandas de Uruguaiana, foi sair para correr, porque esse aqui é um atleta. 5 da manhã, a equipe da segurança, então a equipe da segurança da Polícia Federal, saiu para correr com o general. Lá um pouco, o general volta na corrida e fala assim, comandante, cadê a sua equipe? Vai resgatar lá. Deixou tudo para trás. Vai resgatar porque ficou todo mundo pelo caminho. Por aí nós vamos continuar nosso podcast. É que o pessoal tinha ido dormir tarde. Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, seja bem-vindo.
Aliás, a gente tá tomando água aqui, né, pessoal? Tu gosta de um vinho gaúcho também, Moro, de noite, assim, quando passa a agenda? Porque a gente tem boas vinícolas aqui, né Armando? Excelente vinícolas. Gosta de um vinho de vez em quando, assim? Dá tempo, assim, de apreciar um bom vinho também? Lógico, Walter, eu sou um apreciador, né? Coisa boa. Então, existe uma doutrina aí que ninguém faz amizade tomando chá e comendo biscoito amanteigado, né? Acredito. Bom, vice-presidente Hamilton Mourão, nos conta um pouco, Mourão, para toda essa grande audiência que nos acompanha, justamente sobre essa rotina de ser um vice-presidente da República. Que horas tu acorda? Tu acorda às 7 da manhã, 6 da manhã, vai dormir meia-noite, tem que estar sempre informado, o WhatsApp não para, tem que andar sempre com uma staff, com militares. Nos conta um pouco dessa rotina que tem sido de ser vice-presidente da República. Bom dia! Fala, droga! Aí, boa tarde, Bom né? dia, boa noite, boa madrugada, né? Bem, Walter, quando você vai para uma função pública, né, principalmente como vice-presidente, né, você perde a tua liberdade individual, isso é uma realidade, né? Você passa a ser um servidor público de nível diferenciado e com responsabilidades perante as pessoas que sufragaram o teu nome num processo eleitoral, né? Então você tem que entender isso aí, né? É óbvio que você tem essa questão da segurança, né? Então existe esse problema, você jamais vai estar descolado do grupo da tua segurança, que é um rodízio, né? Cada dia você tem um número de agentes ali que te acompanham. Eu sempre procurei manter a minha rotina de vida, eu sou um camarada que acho que o corpo estando bem, a tua mente estará bem. Então isso eu aprendi na minha vida de 46 anos dentro do Exército, né? E eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. 5 horas da manhã? 5 horas da manhã. Do teu time, viu? Das 5 da manhã. Aí, para que vocês entendam, às segundas, quartas e sextas-feiras, não é, eu corro em torno de 6 quilômetros e depois faço 50 minutos de musculação. Terças, quintas e sábados, eu corro 5 quilômetros e monto a cavalo. No domingo, eu pedalo ou nado. Essa é a minha rotina de exercício. E aí, te mete? Sempre pela manhã? Sempre pela manhã. Sempre pela manhã. É o Pra horário que eu começar me o dia sinto, com começar o dia zerado. E aí, né, a atividade na vice-presidência ela é extremamente dinâmica, porque você lida com tudo. Você recebe prefeito, você recebe parlamentar do Congresso, você recebe deputados estaduais, o Zuco aparece lá de vez em quando. Claro. Né? É interessante isso aí. Tá toda hora lá, na verdade. Vai aparecer mais ano que Não vem. é nem de vez em quando, tá toda hora lá. Governadores, né? Representantes da sociedade civil. Então é uma atividade extremamente dinâmica que te consome todo dia, fora os convites, viagens, né, que você tem que ir, representações fora do Brasil. Então não há um dia igual ao outro dentro da vice-presidência. E óbvio que eu tenho que me manter atualizado. Eu tenho uma equipe que faz análise constante de todos os acontecimentos, não só no Brasil, como no mundo como um todo, para que você esteja sintonizado e informado, mas eu procuro ler. Então tem outra coisa, eu leio 4 livros diferentes ao mesmo tempo. 2 em idiomas que não são o português, ou um em inglês e um em espanhol, né, de modo que a gente mantenha a cabeça em funcionamento e aumente o conhecimento, porque você nunca sabe de tudo. General, eu queria... É importante salientar, né? Eu conheço o general há muito tempo, ele comandou, né, o Comando Militar do Sul aqui, mas tem alguns que não sabem da história do general Mourão no Rio Grande do Sul, a infância dele. Eu não vou nem falar que foi aluno do Colégio Militar ali da Redenção, mas nós temos algumas cidades. Então, a pergunta ampla, chefe. General Mourão, gaúcho, se eu puder contar a sua história do Rio Grande do Sul. Olha, é importante, né, que as pessoas compreendam, não é, que eu tenho um coração gaúcho e que eu tenho raízes aqui. E por que eu tenho raízes aqui? A minha mãe é gaúcha, de Bagé. O meu pai era militar, amazonense, veio servir aqui e casou. Sou filho de pais já mais velhos, o que não era normal na época. Quando eu nasci, meu pai tinha 40 anos e minha mãe 39 anos. Não é? Hoje isso é uma coisa mais normal, mas na época não era. Então, quando você é filho assim de pais... E o senhor é porto-alegrense? Nascido aqui, calma que eu vou chegar lá, fica tranquilo. Estou mostrando esse background aí. Quando você é filho de pais mais velhos, você tem uma criação um pouco distinta daquele quando os pais são mais jovens. Então eu nasci aqui em Porto Alegre, lá no Moinhos de Vento. O Hospital Moinhos de Vento ainda era meio embrionário, era tocado pelas freiras, 1953, e fomos morar na Rua Lobo da Costa, na Cidade Baixa.
a Redenção era meu parquinho. Claro. Né? Lugar que eu ia sempre... Ali eu aprendi a andar de bicicleta, né? Ali o meu pai gostava também de ler, então sábado, domingo ele ia sentar num banquinho lendo e ficávamos eu e meu irmão ali jogando bola, brincando. Era o nosso parquinho. Né? Então foi a nossa vida e eu fiquei morando aqui em Porto Alegre até os 7 anos de idade. Com 7 anos nós fomos morar em Bagé, na terra da minha mãe. Meu pai foi transferido para lá e eu morei em Bagé até os 9 anos. E aí fomos para o Rio de Janeiro. E eu voltei do Rio de Janeiro aos 15 anos aqui para o Colégio Militar em Porto Alegre. E fiquei esse período todo, não é? Até o ano de... Aí fui para a Academia Militar, mas a minha família estava morando aqui. Comecei a namorar a minha esposa, a primeira esposa que faleceu, que era também de Bagé. Né? Então, a minha vida era aqui no Rio Grande do Sul. Saí, me formei na academia, fui morar em Cruz Alta, fiquei 2 anos em Cruz Alta, fui para São Leopoldo, fiquei 2 anos em São Leopoldo, e aí fui ser instrutor da Academia Militar. E aí fiquei um tempo sem voltar a morar no Rio Grande do Sul, mas vindo aqui nas férias, porque a família estava aqui, então trazia meus filhos, né? Aquela visita aos primos, aos tios, era vamos dizer, a ligação que todo mundo tinha. Então vimos para Porto Alegre, né? A minha esposa só tinha uma irmã que morava aqui em Porto Alegre, tinha os tios que moravam lá em Bagé, nós passávamos dias aqui em Porto Alegre, íamos para Bagé, e assim ficamos. Até que eu voltei para comandar lá no interior, lá em Ijuí. Né? Comandei durante 3 anos o 27 GAC em Ijuí, terminei meu tempo em Ijuí, vim para cá, para Porto Alegre, fiquei 1 ano em Porto Alegre, e depois fui ser adido na Venezuela. E aí, quando fui promovido a general, comandei por 2 anos a 6ª DE aqui em Porto Alegre, e depois, mais 2 anos, o Comando Militar do Sul. Então, se tu somar a minha vida, tem 28 anos da minha vida vividos aqui no Rio Grande do Sul, em todas essas cidades. Né? Então, não é quando eu falo de uma cidade aqui, não é porque eu passei lá, dei tchau. É porque eu morei lá. Então, fiz amizades nesses lugares todos. Né? Então, a minha vida aqui no Rio Grande do Sul é algo que está dentro de mim, faz parte. É como eu digo assim, quando eu chego em Porto Alegre, eu digo, estou em casa. É a forma como eu me sinto. Apesar de ter morado em várias cidades do Brasil, ter morado fora do Brasil, mas Porto Alegre é minha casa e sempre será. Inclusive, Toninho é de Bagé, né, chefe? Toninho é de Bagé. O meu filho mais velho é de Bagé, né? Nasceu lá em 77. Já a minha filha, eu estava servindo em Pernambuco, nasceu no Recife. Mas é formada pela URGS em Direito. Né? E morou aqui no Rio Grande do Sul durante 13 anos da vida dela. E, general, essa entrada do senhor na política, a gente sabe que a vida militar tem que fazer, cumpre a missão, vem cá e me dá o pronto, né? Não tem não fazer. E a gente sabe que na vida política tu tem que conversar um pouco mais, tem que ter um ajuste aqui. Como é que foi essa tua transição dentro de sair de uma carreira militar e entrada na política? Demorou muito para te adaptar? Tu já sabia mais ou menos como é que era? Marcelo, o que eu vou te dizer? Eu acho que a gente faz política o tempo todo na nossa vida, porque mesmo dentro da tua casa, você faz um ajuste com a tua esposa, né? Tu negocia as coisas com ela, claro. Tu negocia com teus filhos, aquele pai, vou sair, 10 horas em casa. Não, pai, pô, tem que chegar, dá para chegar às 11, meia-noite, então. Isso é política. Claro. A arte de negociar. Então, tu faz isso o tempo todo. Existe uma imagem, muitas vezes, em relação ao grupo militar, que o cara vai para o quartel lá, é assim, vai embora para lá, faz assim. A disciplina, ela funciona mais ou menos dessa forma. Mas o comandante, ele tem que ter a habilidade de inspirar os seus subordinados, de modo que entre aquilo que eu considero o fundamental, que é a disciplina intelectual. É aquela que o camarada entende que ele tem que fazer aquilo, porque ele vê que o comandante dá o exemplo para ele. Então, a política é a mesma coisa. Né? Você tem que saber sentar, ouvir. Né? Você, como comandante, desde tenente, capitão, né? Tem o soldado que dá alteração. Aí tu chama o cara, senta aí. Né? Aí tu pergunta, vem cá, tu chegou atrasado por quê? Isso eu servindo lá no Rio de Janeiro. Aí o cara diz assim para mim, capitão, já pegou um Japeri lotado? Japeri lotado é o trem que vem lá de Japeri e passava na Vila Militar. Eu pensei assim, não, nunca peguei. Não, está justificado, tá bom, tá certo. Então, arrego. Isso é política. Sim. Né? Você tem que entender o outro lado, ter empatia com a pessoa. Né? Então, e outra coisa que eu sempre digo, no Exército você não pode ser aplaudido, mas não pode ser vaiado.
E na política vale tudo. Então você tem que entender essas coisas. Mas quem identifica o Hamilton Mourão como um fenômeno da política partidária, de ter uma legenda e de, naquele momento, o Brasil identificar que precisa dessa disciplina, que precisa dessa determinação, que esses valores ao longo da tua carreira militar podem sim serem colocados como entregas para a população brasileira, para a população gaúcha, que foi o que aconteceu também com o Zuco. Quem é que identifica isso? Isso é uma identificação pessoal? Isso é uma leitura de um grupo de pessoas? Como é que foi essa sacada, esse start? Não, o que ocorreu foi, eu passei para a reserva em fevereiro de 2018, vamos colocar assim, e aí o presidente Bolsonaro já tinha me sinalizado há algum tempo que poderia precisar de mim. E aí eu fui para um partido político, era o PRTB naquele momento, né? Era um partido, e continua a ser um partido pequeno, e fiquei aguardando, né? Naquele ano eu fui eleito presidente do Clube Militar, era a minha função, a minha proposta naquele momento. O presidente me chama para acompanhá-lo, e a partir daí eu digo, bom, agora eu vou ter que entrar de cabeça na questão da política efetiva e da questão partidária, né? E o que acontece agora? No momento em que o presidente precisa de outra pessoa para acompanhá-lo no seu processo de reeleição, no seu projeto de reeleição, a mim me tocou dizer o seguinte, bom, eu preciso continuar a cooperar com o país e, em particular, com as ideias que nós temos. Onde eu vou fazer isso? No Senado. E para onde eu vou concorrer ao Senado? Por onde eu vou concorrer? Só tem uma solução, é o meu estado natal, o Rio Grande do Sul, né? Por quê? Porque o meu coração é gaúcho, a minha cabeça está no Brasil, a minha cabeça entende o Brasil, mas o meu coração é gaúcho. É legal essa questão que o general comentou, porque no dia que ele foi convidado pelo presidente Bolsonaro, estava em Porto Alegre, estava comigo, com o coronel Andreuza, no sábado, e no dia de manhã a gente falou assim, general, vamos lá fazer nossas agendas, a gente tinha algumas agendas entre amigos, e ele, Zuquinho, eu estou indo agora para São Paulo. Eu, como assim? Acabei de receber a missão do nosso presidente Bolsonaro. Se puder contar como é que foi, no susto, aqueles detalhes da ligação ali. Foi ligação ou foi WhatsApp? Não, foi ligação. Tá, não. A coisa aconteceu da seguinte maneira, no sábado à noite eu estava lá em Voti com um grupo que foram meus soldados no ano de 1979 em São Leopoldo. Hoje são homens de 60 anos de idade, né? E estávamos reunidos, né? Eu tinha sido comandante deles naquele período, e o Bolsonaro me ligou de noite e disse assim, olha, eu acho que vai ser o príncipe, né? Eu digo, tá bem, Bolsonaro, fica tranquilo, a gente tá junto, vou te ajudar aí no que for necessário. Tá bom. Aí aquela noite churrascada, né? O pessoal abusou um pouquinho. Um esquinho, né? Sim. Aí, 6 horas da manhã, começa a tocar meu telefone. E eu, aí, dormindo no 10º sono naquela hora. Aí a minha esposa me deu uma sacudida, aí tá tocando teu telefone e é o Bolsonaro. Eu digo, peguei, o que foi, Jair? Tia, vem embora pra São Paulo que é tu. Assim foi. Vê que legal. Que beleza. Mas tu já esperava, cogitava a hipótese? Não, eu fui Nada? dormir raciocinando que seria outra pessoa, né? E acordei sendo eu. Armando Perim. General, o senhor sempre foi um homem acostumado a grandes missões. As grandes estruturas militares o senhor comandou. O senhor tem um conhecimento amplo e talvez irrestrito sobre a estrutura do Exército. A missão de ser um general de Exército e de ser um vice-presidente da República, o que exige mais do cidadão Hamilton Mourão? É óbvio que ser vice-presidente da República, né? Você ser um general de Exército é algo que você se preparou ao longo da carreira, porque você não faz concurso para general de Exército, né? Tu entra na academia militar, né? É cadete, aí vai subindo, tenente, capitão, tal coisa, para que os nossos pessoas que estão nos acompanhando entendam, de uma turma de 300, 350 oficiais que se graduam na academia, entre 18 e 20 serão promovidos a general de brigada e apenas 4 a general de exército. Então eu fui um dos 4 da minha turma que cheguei nessa posição dentro desse fluxo de carreira. Agora, então eu estava altamente preparado para aquilo ali, né? Agora, você ser vice-presidente, não existe, né, estudo para isso, não existe concurso, não existe faculdade de vice-presidente. Então, você tem que usar o quê? As ferramentas que você aprendeu ao longo da tua vida, né? Principalmente os teus valores morais, né? O teu conhecimento do país, o teu conhecimento de mundo,
de forma que você possa auxiliar o presidente da República na tarefa que é dele e que foi lhe dada pela maioria esmagadora da população brasileira de governar o país. Zuco. Não, eu queria, nesta linha política, né? Recentemente eu estava em Santa Rosa, lá na motociata, esperávamos o general Mourão, mas infelizmente a meteorologia ali teve... o avião acabou arremetendo 2 vezes e o general Mourão teve que vir a Porto Alegre, abastecer e voltar. Mas conversando com o presidente, ele perguntou, né, pelo general Mourão, e ali a gente notou que aqui no estado o presidente tem um respeito ao senador Reis, uma proximidade muito grande ao deputado Onyx, né? Mas ele tem um candidato ou melhor assim, um pré-candidato de apoio ao Senado. Então às vezes a gente escuta, né? Não, mas as divergências, o general Mourão tem uma divergência momentânea ou específica com o presidente. Não há essa divergência, são pessoas que têm as suas ideias, mas hoje nós temos a clareza aqui, Voltaire, de ter, né, por parte do presidente Bolsonaro, um pré-candidato no qual que é o ele Onyx confia. Lorenzoni. A governo de estado tem esse respeito, mas a Senado ele tem um nome. Que é o Mourão. Que é o general Mourão. Eu queria escutar, chefe, como é que foi essa construção quando o senhor notou e conversou com o presidente que estava falando sobre a pré-candidatura a Senado. Como é que ele recebeu? A chapa, então, é o seguinte, só para explicar, né, Zuco? As pessoas vão votar nas eleições de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. O tripé principal vai ser, então, Bolsonaro presidente, pré-candidato ao governo do estado, Onyx Lorenzoni, e o senador que compõe essa chapa vai ser o atual vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, como pré-candidato ao Senado. O que se debate aqui é o seguinte, o Bolsonaro escolheu isso, né? Não, sim, e até a gente vê... E tem um detalhe, vão se falar dos 2, 3 palanques, mas é isso que está posto, né? E é isso que me parece que os bolsonaristas, que são muitos aqui no Rio Grande do Sul, vão escolher. A identidade do presidente... Exatamente, tá colocada. Com o general, né, Mourão é muito clara, é o seu vice-presidente. E eu queria lhe perguntar como é que foi quando o senhor conversou com ele e ele declarou apoio. Não, Mourão, eu tô contigo. Como é que foi isso? É importante que as pessoas compreendam que o presidente Bolsonaro ele é muito simples e muito tranquilo, não é, nesse tipo de conversa. E é a mesma forma como eu ajo. Afinal, nós dois, não é, fomos militares, nos conhecíamos, não é? Tivemos uma passagem junto na Brigada Paraquedista e o Bolsonaro falou comigo em linguagem paraquedista primeiro, dizendo, olha, você precisa ter um reserva. Eu entendi, um paraquedas reserva. Claro. Tá bem. Aí eu, decidido que seria pré-candidato ao Senado do Rio Grande do Sul, fui lá falar com ele, olha, a minha decisão é ir para o partido, para os republicanos e ser pré-candidato ao Senado do Rio Grande do Sul. Preciso do teu apoio. Fechado, ok, pronto. Papo reto. Papo reto. Não vai ter essa de 2 palanques, então... Não tem. Não tem essa de 2 palanques, porque se falou muito, né? O Bolsonaro pode ser que tenha 2 palanques, porque sempre teve uma boa relação, por exemplo, com o Heinz, né, que é pré-candidato ao Progressistas, e no lado do Senado também o Progressista acabou lançando alguém que tente colar essa imagem do Bolsonaro, mas então já está bem colocado, então, que é justamente o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, representa o bolsonarismo aqui no Rio Grande do Sul. Acho que isso que fica bem claro, né? E uma pergunta que eu abri no Instagram lá, uma caixinha para perguntas, né? E algumas das pessoas vieram me perguntar o seguinte, a gente via muito a mídia comentar, né? Na verdade, na mídia já não dá mais para acreditar em nada, tá difícil, né? Então, se eu tô na frente do vice-presidente, vou perguntar direto para ele que é papo reto, que nem a gente falou agora, né? Se comentou que o Mourão vai ser candidato a governador pelo Amazonas, se comentou que o Mourão vai ser candidato a governador aqui no Rio Grande do Sul e, no fim, é pré-candidato ao Senado. Por que dessa escolha? Foi uma decisão interna, uma decisão tua? Sentaram, se reuniram? Não, a decisão foi minha, né? No momento que eu decidi que ia permanecer na política, porque eu podia também ter dito, não, termino aqui meu mandato como vice-presidente, penduro a chuteira e vou ficar cuidando dos meus netos, vamos falar assim. Claro. Né? Não, acho que como eu tenho boa saúde, tal e coisa, então eu tenho condições ainda de continuar trabalhando pelo país e, em particular, pelo estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, tendo sido vice-presidente, tendo chegado ao último posto do Exército, o caminho natural para mim seria o Senado, né? Onde
você está representando a federação, você está representando o seu estado, né? É diferente do deputado, né? O deputado ele tem aquela ligação mais direta com o seu grupo, com o seu eleitor. E o senador é um pouquinho diferente nessa questão, né? Até porque as tarefas que o Senado tem são distintas da Câmara em muitos aspectos. Então, e, sem dúvida nenhuma, mais uma vez eu coloco, é Rio Grande do Sul, né? Havia algumas pressões, não, vai ser candidato pelo Rio de Janeiro, né? Não, até teve a brincadeira aliás, da máscara, falou né? nisso. Até teve falou também. Da máscara, mas é importante falar. Ele falou toda essa história de ser gaúcho, mas também se eu pudesse falar da máscara, porque. As pessoas têm que entender Tu vai o tirar seguinte, o símbolo do Flamengo e botar o do Inter ou do Grêmio? Não, olha, vice-presidente? olha o que eu coloquei muito claramente aqui. Eu morei aqui da minha infância até os 9 anos de idade. Fui morar no Rio de Janeiro. É nessa época que você cria a tua identidade futebolística. Claro. E eu nunca fui aquele cara, não, eu sou, Palmeiras e São Paulo, sou, Sim, Botafogo. sim. Não, eu sou um time só e acabou, né? Aqui no Rio Grande do Sul, na nossa história aqui, a grande parte da minha família, todo mundo é colorado, né? Tanto que eu chamava os ovelha negra da família os gremistas. Nada contra os gremistas, hein? Preciso do voto aí. Né? Mas o que eu entendo, né, é que, eu assisti, por exemplo, a inauguração do Beira-Rio toda, ali em 1969. Sim. Né? Então, a gente, interno no Colégio Militar, nós íamos caminhando lá, desde o colégio, atravessava a Redenção. Naquela época, aquela área do Beira-Rio ali, aquilo era uma várzea, tudo, né? Era só, você vinha pela Praia de Belas, Padre Cacique, né? E chegava lá no estádio. A gente ia e voltava a pé, porque o dinheiro só dava para comprar o ingresso mesmo, né? Aquela peladura de aluno. Eu vou te falar, general, com 51% já te elege. Então, a ala vermelha do Estado já te elege que nós somos 51%. Deixa Fica tranquilo. Aproveitar que o general falou, ex-aluno do Colégio Militar, isso é importante, interno. Eu fui aluno do Colégio Militar também, peguei internato, mas não estava interno, morava no Partenon. E o general também é um dos grandes apoiadores. Todo mundo já identifica, né, que eu tenho a lei da Escola Cívico Militar. O general fez o prefácio do meu livro e eu também queria que o senhor aproveitasse a oportunidade, general, de falar, né, essa mística que se cria em torno do modelo cívico-militar. E o senhor fala muito bem a questão dos princípios e valores. Se o puder comentar. A realidade, né, a gente observa, e já vinha observando há algum tempo, né, vamos dizer, uma certa falta de passagem de valores para os alunos, né? Principalmente, obviamente, das escolas públicas. Né? Muita indisciplina, né? Professor sendo agredido, né? Droga sendo consumida dentro da escola. Ou seja, a escola, em vez de ser um lugar de complemento da educação, ela estava se transformando em algo, né, totalmente, né, destruidor, vamos dizer assim, do futuro do jovem. E aí levando a evasão escolar que a gente vê, ou então a pessoa terminando o seu ciclo escolar e praticamente sem ter aprendido nada. A junção do projeto pedagógico normal, do ensino, não é? Das matérias de matemática, português, física, química, não é? Geografia, história, com o ensino de valores, não é? Com a recuperação de valores, que muitas vezes parece que ficaram para trás aí, como esses atributos da área afetiva, né? De camaradagem, de companheirismo, não é? De lealdade. Não é? Por exemplo, você banir a cola, não ter cola. As pessoas, entenderem que a cola está fazendo algo, está prejudicando o aluno que estudou. Não é? Então, são coisas que têm que ser colocadas. Então, essa é a junção. Você junta um projeto pedagógico de transmissão de conhecimento com outro projeto de transmissão de valores. E você vai formar uma pessoa melhor. É isso aí. E tem um detalhe que é impressionante, né? Porque durante os últimos anos, vice-presidente Mourão, tivemos alguns fatos dentro dos currículos, dentro da formação educacional brasileira e gaúcha, que foi justamente a tentativa por parte de alguns professores em incorporar aspectos ideológicos, político-ideológicos, na formação educacional. Como é que o senhor analisa justamente esse aspecto, colocando, de um lado, que se fala que a própria esquerda fez uma formação, né, ideológica, mas que, ao mesmo tempo, a escola cívico-militar, ao ter essas entregas de disciplina, atitude, menor evasão escolar, índices que, se a gente for analisar nas universidades federais e depois na complementação de até concursos públicos, tem um aproveitamento melhor,
ela acaba também se tornando uma política pública pelo seu resultado. Então, como tirar a política ideológica de uma escola se o aspecto educacional de um lado e o de outro polarizou e virou também política? Voltaire, eu não vejo muito assim, né, dessa forma, né? O que eu vejo é o seguinte, não é? Continua a haver, né, essa tentativa de você transformar a transmissão do conhecimento, em vez de você transmitir o conhecimento, você querer induzir ao aluno a se voltar para uma linha de pensamento ideológico, não é? E o que acontece? O jovem nessa idade, ele tem que ouvir tudo e depois ele tirar as suas conclusões, não é? O jovem, por natureza, ele é idealista, não é? A pessoa que é jovem e não é idealista, ele já nasceu velho, não é? Conformado com tudo, não é? Então o jovem é idealista. E sempre, vamos dizer assim, a parcela da esquerda que sonha com uma revolução que vai mudar, porque aí, vou fazer um parênteses, por que nós somos conservadores? Nós somos conservadores porque nós acreditamos na natureza humana. Acreditamos que a natureza humana tem coisas boas e tem coisas ruins, não queremos mudá-la. E a turma da esquerda, ela quer mudar a natureza humana, ela quer transformar alguém em algo que não é a verdade, que não é a realidade, não é? E ao fazer isso, ele tira, vamos dizer assim, aquela, vamos dizer, a iniciativa, não é, que a pessoa tem que ter de, bom, isso aqui são os conhecimentos que me estão sendo transmitidos, isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo, o livre-arbítrio, não é? Que isso é um direito de cada um de nós, não é? De você ter o livre-arbítrio de escolher, não é? E não ser imposto naquilo. O lado afetivo, o lado que vem, vamos dizer, da parte militar da escola, é um lado disciplinar, não é? É um lado da pessoa entender a questão do Brasil, não é? Os símbolos da pátria, não é? Aquilo que era a antiga disciplina de educação moral e cívica, que tanta gente critica, mas você olha hoje que as pessoas, não é? Desconhecem, a garotada muitas vezes desconhece, né? Coisas básicas, não é? De leis, do processo eleitoral, são coisas que eram ensinadas nessa disciplina, né? Então, eu como adolescente, né, ainda morei 2 anos nos Estados Unidos, estudei numa escola pública lá. Havia uma disciplina chamada Civics, tá? E o que se ensinava em Civics? A Constituição americana, como é que era a bandeira. Nesta escola pública americana, como é até hoje, né, as aulas começavam diariamente com a oração à bandeira. In a pledge of allegiance to the flag of the United States of America. Tá? Isso não... Estava lá todo mundo, o cara que era hippie, o cara que... Não é? Todo mundo entendendo que ali ele estava prestando homenagem ao símbolo da nação a qual ele pertence. E parece que nós ficamos um tempo aqui no Brasil onde a nossa bandeira foi abandonada, né? E quando a nossa bandeira retomou a rua, ela não deixou mais a rua. É verdade. Armando Perim. Essa questão que o general fala, nós vivemos num momento de rótulos, em que a disciplina é vista como algo ruim, não é? E que, na verdade, é a base de qualquer sociedade organizada. Mas eu queria avançar um pouco, porque o seu nome, estando disponível ao Senado, ele engrandece e eleva muito o nível da disputa eleitoral. O senhor serviu em vários lugares do Brasil, o senhor é o vice-presidente da República, portanto tem um conhecimento nacional. Como é que está o Rio Grande do Sul em âmbito nacional? Como é que é a sua análise acerca da situação do estado do Rio Grande do Sul? E, num segundo momento, queria fazer um link de como é que o senhor pode ajudar o estado? Porque talvez hoje, talvez não, certamente hoje, o senhor é a pessoa candidata ao Senado, ou pré-candidata ao Senado, que tem o maior conhecimento de Brasil. O senhor viaja, imagino, mais de um estado, às vezes, por dia. Conhece as realidades e consegue enxergar o estado do Rio Grande do Sul de fora, porque nós, gaúchos, temos um bairrismo que é importante, mas, às vezes, ele nos limita o crescimento. Queria que o senhor fizesse um comentário sobre isso. Olha, Armando, a primeira coisa que as pessoas têm que compreender é quem nós somos, né? Eu sempre digo, né, que o Rio Grande do Sul ele tem uma tradição fortíssima, né? O nosso povo aqui cultua. Quando você olha os valores que o povo gaúcho coloca, o tradicionalismo, né, a história do Estado é algo que é colocado sempre em primeiro lugar, né?
como, vamos dizer assim, um dos nossos ativos, né, mais importantes. Por quê? Porque aqui é que houve o choque da América Portuguesa com a América Espanhola. Claro. Né? A gente sempre fala aquela linguagem poética, nossas fronteiras foram traçadas a pata de cavalo, tinintá de lança e de sabre. Né? É diferente de outras partes do Brasil. Né? Tivemos, por exemplo, lá no Nordeste, com a invasão holandesa, tal coisa, mas aqui, durante praticamente 200 anos, houve o confronto, né, das duas Américas. Né? Então, nós somos herdeiros dessa tradição. Né? São as características, né, do espaço largo, né, da forma de nos tratarmos uns com os outros. E o Estado do Rio Grande do Sul teve grande importância no Império, né, na República, mas de uns anos para cá nós perdemos essa importância. Né? Qual é a nossa participação realmente na vida política nacional? Né? Quem são as pessoas oriundas do Rio Grande do Sul hoje que se destacam na vida política nacional? Então é importante que a gente retome isso. Então, isso, vamos dizer, o lado emocional. Né? Agora, o lado razão. Né? O que se pode fazer para auxiliar o Rio Grande do Sul? O que um senador pode fazer para auxiliar o Rio Grande do Sul? Olha, o senador ele não é uma linha auxiliar do governo, né, vamos dizer assim, mas é alguém que pode, dentro do Congresso, trabalhar em cima daquelas legislações que são de interesse da população do Estado. Então vamos colocar aqui, qual é o nosso grande carro-chefe? Temos uma indústria muito boa, temos turismo, mas o nosso grande carro-chefe é agronegócio. Agronegócio hoje, para o Brasil, é soft power e hard power ao mesmo tempo. Né? Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para fortalecer o nosso agronegócio em termos de menos regulamentação, em termos de busca de mercado fora do país, em termos de melhoria da infraestrutura, nós estaremos, né, colocando o Estado para cima e, consequentemente, gerando mais emprego e mais renda aqui. É impressionante, né? Sempre muito bem colocado e impressiona também o refino intelectual do nosso vice-presidente da República. Eu acho que você que está ouvindo no rádio, no YouTube, no Spotify, porque é impressionante o preparo dele, né? Morou fora, tem a questão do Rio Grande do Sul, mas traz uma bagagem intelectual. Ele está pronto, né? Ele tá pronto. O homem rezou o hino da bandeira dos Estados Unidos em inglês aqui. Essa questão da infraestrutura, eu posso falar que o Tarcísio Gomes de Freitas é meu colega de turma de 30 anos, meu colega de AMAN, muitas vezes recebeu a medalha, né? Turma boa essa, general? Turma para é complicado. As turma boa da AMAN são ímpares. Falei que vocês iam deixar a bola ficando. Falei. Mas o Tarcísio muitas vezes conversava com o general Mourão, né? Falando sobre a infraestrutura do Rio Grande do Sul, e o general não só ajudou na estratégia, e é um craque, o Tarcísio é um craque. Aliás, fazendo um parênteses, né? Que grande trabalho fez o ministro Tarcísio, né? Com certeza. Não, ele é um craque. E agora, que bom que recebeu a missão também do nosso 01 lá para São Paulo. E já está demonstrando força, né, na pré-candidatura, nas falas. Ele realmente é um craque. General, a gente queria também, estava comentando em algumas postagens, o general, eu levei ele num stand de tiro, Voltaire, e nosso comandante atira muito bem. E ali depois, nas postagens, não, mas o general, ele gosta do armamento, qual é o posicionamento? E ele num vídeo falou, todo cidadão tem direito a portar a sua arma. E eu queria que o senhor comentasse também essa questão do armamento, porque nós somos um Estado armamentista no sentido, assim, muitos CACs, né, colecionadores, atiradores, caçadores. Clubes de tiro, né? E o nosso governo federal, o nosso presidente Bolsonaro, ele está flexibilizando o uso da arma de fogo. Se eu pudesse também comentar o seu posicionamento sobre o armamento. Só um parênteses antes do general responder. Eu faço parte de um clube de tiro aqui em Porto Alegre, né, a Coesp lá. E aí, quando a gente tava... O pessoal comenta ali, tem dois grupos, né? Tem um grupo que fala um pouco mais sério e tem o outro grupo que é liberado, fala de tudo, né? E quando se comentou sobre essa polêmica que o Zucco falou Teixeira, agora... né? Do Teixeira. Pô, manda um abração pro Teixeira. Um abraço pro Teixeira aí. E se comentou e o que muitos comentaram ali, a frase foi, papo reto, o general Mourão não é armamentista. Algumas pessoas comentaram ali. Não sei se foi alguma coisa que ficou mal falada ou alguma coisa que realmente é também, não sei. O que seria a verdade sobre isso, general? Olha, essa questão do armamento, né, como muitas coisas que vêm sendo discutidas atualmente no nosso país, ela é mal conduzida. Né? É pessimamente conduzida, porque existe o grupo,
vamos dizer, dentro da nossa mídia, né, que quer controlar essa discussão, sempre colocando o seguinte, que a arma na mão do cidadão vai ser a arma na mão do bandido. Então aqui se criou um processo onde o cidadão de bem ficou desarmado e a bandidagem circula com fuzil, né, metralhadora. Então todas as imagens que são aí, principalmente lá no Rio de Janeiro, né, aqui em Porto Alegre também a gente vê isso, e cada vez que sai um vídeo desse eu não vejo nenhum comentário da turma que é contra armamento sobre isso, né? Então essa turma pode andar todo mundo armado. O cidadão comum, o cidadão normal, igual eu, o Zuco, você, né, o Armando, o Voltaire, não, esse cara não pode ter arma, ele tem que andar igual um... Né? Então não é, eu acho que a questão da arma é uma questão de decisão pessoal da pessoa. Eu quero andar armado, ok, então eu vou submeter às regras da legislação e vou ter a minha arma. Ou vou ter a minha arma em casa para proteger a minha residência, ou, dependendo se eu quero, eu vou andar na rua com ela, acabou, está dentro do meu carro e pronto. Eu não vejo problema nisso aí. Por isso que eu digo, uma discussão mal conduzida, né? E quando a gente olha que, a partir desse período do governo do presidente Bolsonaro, os índices de homicídio no Brasil como um todo caíram, mas o que acontece? Sempre aparece aquela turma, né, do Instituto A, do Instituto B, do Instituto C, que eu sou da paz, eu sou de não sei o quê, né? Gente que, né, procura analisar as coisas à luz, né, de alguns ensaios sociológicos totalmente diferentes. E há também o lado contrário, que é o seguinte, querer comparar aqui com os Estados Unidos. É totalmente diferente. Os caras não entendem que isso está na Constituição americana. Né? Não entende a origem do país. O país se originou de milícias armadas, e não milícia no termo pejorativo que é colocado aqui, que é um agrupamento de bandidos para tomar conta de uma área numa cidade. Né? Da milícia dentro do Estado, que hoje o que é a milícia lá? É a Guarda Nacional, que cada Estado tem a Guarda Nacional, que é um ramo da reserva do Exército, mas na mão do governador do Estado. Né? São coisas que as pessoas desconhecem. Então, mais uma vez, discussão mal conduzida. A minha visão é muito clara. O cidadão de bem que deseja portar sua arma tem que ter esse direito. Perfeito. Lembrando que reduziu e muito também depois... Me senti confortável, general, agora. Não, mas muito confortável. É que tem muita maldade, né, da mim, Voltaire, Armando. Tem. O general não só gosta de arma, entende de arma, e no momento que ele fala muitas vezes que o cara tem que ter o adestramento, que tem que tem que seguir a regulamentação, aí lá um pouco já vem alguém que queira na linha da maldade. É que então, tudo tem que ter um regramento. Mais Lógico, ou menos não pode ser a bala oca, o troço, né? Mais ou menos. Aí qualquer maluco pegar e tá com a arma na mão. Mas é mais ou menos, general, que nem, me parece, o direito de dirigir. É a mesma coisa. Se eu me sujeitar ao teste e tiver êxito, e o Estado atestar que eu tenho a capacidade para dirigir um carro, que também pode causar um prejuízo enorme, eu tenho a condição. Muitas vezes muito maior do que uma Sem arma, dúvida. né? Claro. Então, porque foi o que o general Heleno falou uma vez e foi muito mal compreendido nisso aí, porque ele disse que o carro também é uma arma. Sem dúvida. Lógico. Claro que sim. O cara que bebe e sai pela rua aí a 200 por hora, muito pior do que mata tá 3, 4 claro. pessoas, né? E eu, como civil e CAC, eu posso dar o relato de que o processo é muito rígido. Muito. É muito rígido, o processo é muito correto. Tu passa por exame psicológico, tu tem que puxar todas as tuas fichas, Exame de teus tiro. processos, prova, tu tem que ter horas de tiro, tu tem que ter o exame de tiro. É muito, até o pessoal do clube lá comenta que a mulher quer casar bem, tem que casar com um cara armamentista, né? quero Porque já ele convidar- sai com o... Porque ele já tem a documentação, ele já Davi, passou o eu teste não psicológico, sei. né? E eu volto a deixar claro, é livre-arbítrio. Claro, liberdade. Né? Liberdade. As pessoas têm que entender a liberdade. E eu já quero aproveitar essa baita audiência. Dia 2 de junho, estou trazendo aqui o Marcos Polon, Opa! né, o presidente do ProArmas. Se o general tiver aqui no nosso rincão, com certeza se fará presente, que nós vamos fazer uma reunião aí, colecionadores, atiradores, caçadores, clubes de tiro. A nossa pauta armamentista, com certeza vai ser abordada. Não vai dar, Zuco. O senhor vai estar por Eu onde, vou dia estar 2? naquele lugar que tu não conhece. Vou estar fazendo uma marcha na selva. Que era isso, comandante? Te peguei, hein? Pra quem não sabe, Guerra na selva, né? o general tá de sacanagem, né? Mas é guerra na selva. eu fui meu pai era sargento, servia onde o general comandou, São Gabriel da Cachoeira, e hoje, para minha honra, meu orgulho, meu irmão mais velho, General Zuco, tá comandando a Brigada de Infantaria de Selva lá de Boa Vista. Que beleza. Inclusive, estava ontem visitando o 1º Batalhão de Selva lá, o 1º BIS em Manaus. Turma ímpar ou turma par?
Turma, para. Eu já peguei o bizu aqui. Ah, turma, para também. É um problema familiar isso. Mas Vice-presidente. eu tinha comentado, só uma parte engraçada, não sei se o pessoal pegou no início do podcast aí, numa das corridas que o general estava fazendo, 5 da manhã, nós fomos agenda até tarde em Uruguaiana, 5 da manhã, Armando. O general falou assim, eu já dei aquela fugida, eu falei assim, não, amanhã 5 da manhã, não, general, 5 da manhã, 5h30 tem uma entrevista, tá bom, tá me devendo, 5 da manhã saiu o general, 2 agentes e um delegado também fazendo a segurança dele. Na volta, Voltaire, eu tô olhando assim, tá vindo lá o general devagarito, falei, chefe, cadê a segurança? Vai atrás que o pessoal ligou. Porque ele é corredor, Claro, isso que é bacana. Claro, isso que é bacana. Bom, a gente avançou, né? Falou já da importância do Exército, né? Colocamos aqui a política do armamento, das escolas cívico-militares, mas também tem um ponto que vai ser fundamental nesta eleição, que é justamente sobre a construção do ponto de vista do cenário econômico que nós estaremos vivendo no Brasil e vivendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. O senhor é um grande entusiasta e um estudioso sobre os indicadores econômicos, como de fato podem dar resultado, melhores entregas para a população brasileira. O que o senhor, como vice-presidente da República e como pré-candidato ao Senado, tem a dizer sobre a inflação, sobre o alto preço do combustível, o que dá para fazer, quais são as suas ideias como alguém que vai trabalhar dentro desta Constituição e que vai ter um mecanismo de poder que de fato pode melhorar a vida das pessoas que estão pagando caro uma carne ou que podem estar achando o supermercado com um preço elevado ou que acham que a gasolina e o diesel deveriam ter um controle menor para os acionistas e pensando mais na população brasileira. Quais são as ideias do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e pré-candidato ao Senado, sob o ponto de vista do bolso do brasileiro e do bolso do gaúcho, a economia por Mourão? Olha, o pessoal tem que entender, né, que nós vínhamos já numa situação complicada. Em 2008 tivemos uma crise, né, nos Estados Unidos, essa crise se alastrou pelo mundo como um todo e não tinha sido resolvida ainda, né? E isso foi uma das causas, por más decisões tomadas pelo governo do Partido dos Trabalhadores na época da Dilma, né, que levou o Brasil a uma recessão de 2 anos. Né? Em 2 anos nós tivemos uma queda de 8% no nosso produto interno bruto. Né? Há uma retomada ali no governo do presidente Temer e quando nós assumimos nós tínhamos essa tarefa de realizar reformas, né, e, consequentemente, melhorar como um todo a questão econômica no Brasil. Só que, após o nosso primeiro ano de governo, um meteoro se abateu, né, que foi a questão da pandemia. A pandemia ela travou a economia no mundo. Travou porque as pessoas deixaram de trabalhar. O grande motor da economia mundial, e isso é importante que as pessoas entendam, que é a China adotou uma estratégia de Covid zero. Essa estratégia de Covid zero prejudica todo mundo, porque o que acontece lá? Apareceu 10 casos de Covid em Xangai, uma cidade com 25 milhões de habitantes. Fecha tudo. Né? Então a cidade fica num lockdown total, né? As indústrias não funcionam, o porto não funciona, e isso se transmitiu para o mundo como um todo. Então o transporte marítimo ficou caro, os containers, um container, vamos dizer assim, custava 3 mil, né? Agora ele custa 15 mil. Esses custos todos são repassados para o restante da população. Quando a coisa estava começando a melhorar, né, ou seja, vacina, atividade econômica voltando, né, a Rússia resolve invadir a Ucrânia. E aí, outro meteoro se abate. Por quê? Por causa da questão do petróleo e das commodities como trigo, principalmente, que os dois países produzem. Hoje tem país que dependia dessa produção de trigo, como no Oriente Médio, no norte da África, que está à beira de entrar num processo de fome. Então é uma oportunidade para nós aqui no Brasil produzirmos mais, né, para podermos ter acesso a esses mercados. Acontecendo isso, nós teríamos uma melhora, né, aqui na nossa situação. Estamos com uma inflação alta. A inflação está no mundo inteiro. Tá bom, a nossa é 12, mas a dos Estados Unidos é 8,5. Né? Da Europa é 6,7. Para eles é uma inflação terrível. Né? Nós estamos praticamente, íamos completar aí quase 30 anos que tínhamos fugido desse processo inflacionário. Apesar de em 2002, vamos lembrar, 2002 a inflação também foi a 12%,
né, pelas, vamos dizer assim, pelas idiosincrasias daquele momento e pela questão daquele processo eleitoral que estava sendo vivido, né. O nosso governo, vamos colocar aqui, é o primeiro governo que vai terminar tendo gasto menos em termos de relação PIB, né? Nós vamos diminuir em 0,7% em relação ao PIB o gasto do governo. Então isso é para fechar as contas do governo, né? Também o desemprego diminuiu. Nós estamos com o menor índice de desemprego desde 2016. Isso não é citado, né? Esse troço, ele aparece ali na mídia, mas fica puro. Não né? vai ser. Não vai ser Não citado. vai ser. Mas temos muito, nós estamos ainda com 11% de desemprego, né? É uma carga enorme, né? Então, o governo tem procurado tomar todas as medidas necessárias para auxiliar essa população. Agora, em relação especificamente ao combustível, as pessoas têm que entender o seguinte: o Brasil importa quase 30% do combustível que produz. Por quê? Por questões do monopólio que havia aqui da Petrobras, vamos lembrar que esse monopólio só foi quebrado há pouco tempo, né? Toda a atividade de refino estava na mão dela. Então, não tem capacidade para refinar tudo aquilo que a gente produz. Então, o que ocorre? Nós vendemos óleo bruto e importamos o produto com valor agregado. Quanto importa o produto com valor agregado, ele vem com o preço lá de fora. Se eu pegar e disser assim, não, o preço aqui vai ser X e o lá de fora é Y, o que vai acontecer? O cara vai dizer, então, eu não vendo mais combustível para vocês porque eu vou ter prejuízo. Aí vai faltar combustível aqui no Brasil. Essa é a situação que as pessoas têm que entender. Zucco! Eu não sei se pelo nosso horário, estou vendo aqui que nós estamos chegando próximo a 1 hora, não sei se já posso... Quase nos acréscimos. Nos acréscimos. Mas o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está gostando tanto que ele vai... vai ser... Não, mas é que nós temos nos dar uns minutinhos. uma longa... Mas eu queria nós temos aí a pauta que tu bem comentou, né, que do apoio do nosso presidente, e aqui no estado já temos alguns eventos próximos. Eu não sei se o senhor tem agora quais são as próximas agendas, general, que o senhor lembra para a sua vinda, o senhor sabe? Sei, pô. Estamos esse período aqui agora, né? Hoje aí nós temos a agenda à noite com os nossos deputados, né? Amanhã... Hoje vai estar o ministro Onyx, também o deputado Onyx. O Onyx vai estar junto lá. Amanhã temos aí a entrevista lá, né, com a Rádio Guaíba, depois tem a passagem de comando do Comando Militar do Sul, temos um almoço lá no CTG 35 com o pessoal do partido, temos a visita à Liga de Combate ao Câncer lá, a Liga Feminina de Combate ao Câncer lá em Canoas, né? E sábado estamos lá em Osório, né, na Festa da Cavalaria, né, em homenagem a você aí, Marcelo. À noite também tem, né, com a Sociedade Israelita? Tem alguma coisa com a Sociedade Israelita. Mas, chefe, eu queria... Mas tem mais coisa, tem mais coisa. Opa, tá tem esquecendo. mais? Vamos lá. Não, aí depois ali no dia 27 nós estamos em Caçapava do Sul para a Festa do Azeite. Excelente. Vamos estar em Passo Fundo também. Dia 28 estaremos lá em Uruguaiana. Né? Rapaz, tá vendo aí, Voltaire? Sabe a agenda toda de cabeça. Coisa boa. Quem te boa. manda um abraço, o presidente da FAMURS, Eduardo Bonotto, Sim, te abraça, prefeito lá de São Borja, né, onde o senhor, gente boa. tanto o Zul como o senhor tem boa. muitos eleitores por lá, o Celso Rigo também, Sim. grande empresário de lá, manda um abraço pro senhor. Essa questão eu veio pipocando assim do Zulco, depois foi lá pro vice-presidente da República, vem do Damin, vem do Armando. Mas a mídia não noticia notícia boa, mas isso a mídia não vai falar. O que é essa mídia? A gente está falando que é da Rede Globo? A Rede Globo, ela está fazendo um desserviço, seria isso, na opinião de vocês? A Globo não está noticiando, de fato, as conquistas do governo? Porque me parece assim, a Globo, politicamente, durante muito tempo, ela sempre foi criticada. Ela sempre foi criticada. Antigamente a esquerda criticava a Globo. Continua. E continua. Então, qual é a crítica, de fato, à mídia, à Rede Globo, ao jornalismo da Rede Globo? Eles priorizam mais as crises do governo, tentam colocar uma casquinha de banana, tentando daqui a pouco forçar um entendimento seu, outro do presidente Bolsonaro. Qual é a principal crítica? E o que os entes públicos podem fazer, então, para que a mídia que seja mais consumida, de fato, coloque as verdades? Olha, Voltaire, o que eu vou te dizer aqui é o seguinte, eu não vou fulanizar. Claro. Tá? Não vou fulanizar. O que eu vejo, né, de uma forma geral, é que a análise política que é feita hoje é muito pobre, porque a pessoa ele monta uma caixinha,
Então, essa aqui é a minha análise, é essa caixinha. E qualquer acontecimento ele tem que fazer caber dentro daquela caixinha. Então, é uma análise pobre, uma análise já com viés, né? E toda análise, a gente tem que aprender o seguinte, o analista tem que ser uma pessoa isenta. Né? Ele tem que olhar os fatores de influência, tem que analisar a trajetória e colocar uma conclusão coerente. Aqui ele já tem a conclusão. Então ele vai encaixar o resto para que se faça na conclusão dele. Caso mais típico, e que toda vez que eu estou respondendo alguma entrevista, é o que aconteceu nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, vai acontecer aqui no Brasil. Qual é a minha resposta sempre? Meu amigo, o processo eleitoral dos Estados Unidos é um, o processo eleitoral brasileiro é outro. Então não adianta você comparar duas coisas que são totalmente distintas e querer colocar aqui que algo dessa natureza vai acontecer. Então o que você vê hoje é essa parcialidade, até na transmissão do fato. Né? Não se procura ver o contraditório em relação àquele fato. Quando muito o cara diz o seguinte, procurado o fulano, ele não foi encontrado, não respondeu. Né? Então está faltando isso, não há uma informação fidedigna hoje. E os formadores de opinião estão com esse desvio na hora de analisar. Né? Quando a gente é assessor, e eu fui assessor grande parte da minha vida também, né? Você, quando vai entregar uma análise para o teu chefe, para o teu decisor, você tem que entregar uma análise isenta e não aquilo que ele quer ouvir. Né? Eu servi um tempo aí num país estrangeiro, na Venezuela. Na Venezuela se dizia o seguinte, que o cara, quando entregava um planejamento para o comandante dele, ele tinha 2 linhas de ação. A linha de ação número 1, que era aquela que ele tinha estudado realmente, e a número 2 que ele escrevia, aquela que o chefe gosta. Aqui parece que hoje é só isso aí, pô. Lembrando que ele foi adido na Venezuela, né? Daqui a pouco vai servir a Venezuela, só sabe que essas frases são perigosas hoje, né? Só serviu na Venezuela, só foi adido militar lá. Foi adido. Representando o Brasil. Representando o Brasil. Vi de perto o desastre que foi feito naquele país. Desastre. Mas essa narrativa da Globo, por exemplo, ela tem a ver com corte de recursos, com corte de gasto, na opinião de vocês? Ou a mídia, ela quer ser do contra, ou ela quer exercitar alguma outra opção? Eu acho que uma das grandes funções da imprensa, da mídia, né, num sistema democrático, é realmente apresentar, né, as críticas e os erros, mas ela tem que apresentar tudo. Claro. E hoje o que acontece? Eu, por obrigação, leio os principais jornais do país todo santo dia. Né? É uma cópia do A, B, C, a mesma notícia ela é replicada. E chega às vezes, como teve uma apresentadora, que eu não vou citar aqui, sim. De um canal aí, que disse, gente, tem uma notícia boa para dar, infelizmente. Tá gravado isso. Sim. Bom, chefe, antes de terminar, tem uma pauta que eu acho que é muito bacana, que é o seguinte, o senhor é pré-candidato à Senado da República e nós sabemos a força do Senado, né, Damin, em relação ao STF. Porque hoje, muitos casos, muitos pedidos ali de impeachment, muitos ministros, eles realmente não são apertados, digamos assim, não há uma força do Senado para com o STF. E a gente queria saber qual é o seu posicionamento sobre este Supremo que está político. Eles não estão fazendo realmente aquilo que era o equilíbrio, aquela balança que todos esperavam. Hoje o nosso Supremo, infelizmente, tem lado. Olha, minha gente, o que ocorre aqui no nosso Brasil é que, como o grupo político, o estamento político, nos últimos anos, né, ele teve uma série de investigações que desnudaram um grande grupo de políticos que estavam metidos na corrupção, esse grupo perdeu a parcela da confiança da população. A população passou a olhar o político simplesmente como alguém de mau caráter que está ocupando um cargo público apenas para ele se dar bem. Vamos colocar aqui uma linguagem que todo mundo entende. O judiciário, apesar de alguns juízes terem sido presos, aí vamos lembrar do Lalau, não sei mais o que, mas ele se manteve à parte disso aí. E aí começou a ter um protagonismo maior. O que se chama hoje de ativismo judicial, para mim, qual é a interpretação que eu faço disso aí? A lei, ela é para nós, aqui, o cidadão comum. O cidadão comum tem que pegar ali a lei e dizer assim, isso aqui eu não posso fazer, ou isso aqui eu posso fazer. Agora, se a partir do momento o juiz A interpreta a lei de uma maneira, o juiz B de outra maneira, onde é que eu vou ficar? Então esse é o ativismo judicial de hoje. E a nossa Corte Suprema, ela enveredou por um caminho de confrontação que não é boa. Né? Ela, vamos analisar aí os últimos momentos.
Você pega até em determinado momento, o camarada condenado em segunda instância ia para a cadeia. Não é? 2 anos depois, muda. 2 anos depois, muda de novo. Então é o ativismo judicial mudando ao sabor de quem? Do sobrenome do cara que vai ser preso? É isso que ninguém está aceitando no país. Outra coisa, se eu sou ofendido, né, se o cara chega na rua, me chama de ladrão, de bandido, seja lá o que for, tá bom, se eu acho que, eu vou lá na polícia, faço um boletim de ocorrência e vou processar o cara. Né? Se eu sou ministro, eu vou abrir um inquérito contra o cara, ou seja, eu vou investigar, eu vou denunciar e depois eu vou julgar. Isso é um absurdo. Totalmente fora do que é o processo judicial aqui no Brasil. Faz o bolo e come. Tudo. Você faz tudo. Então, quando você fala em segregação de funções, não é? Quem trabalha dentro da justiça, os operadores do direito, eles sabem, cada um tem seu papel nesse processo. Não é? Então, o mesmo tribunal que considera o Sérgio Moro parcial, não é? Ele não se absteve de votar num processo onde ele era vítima. Isso é um absurdo. Então, são essas coisas que está chegando a hora dos nossos magistrados, né, daqueles que têm que realmente dizer a última palavra, entenderem que tem que manter uma busca assim, da harmonia e não interferirem tanto como estão interferindo. Óbvio, partidos políticos se utilizam disso. Hoje a coisa funciona da seguinte maneira: o partido político pede uma votação dentro do Congresso e aciona o tribunal. Nessa hora, o tribunal deveria pura e simplesmente toma de volta. Tá? Não merece ser analisado. Isso é um problema dentro do Legislativo. General Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Nosso tempo está chegando ao fim. Vou fazer aqui as considerações finais de todos para que a gente possa fazer o nosso agradecimento e depois a gente fecha com a consideração final do nosso vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que com esta entrevista, com esse bate-papo aqui no nosso podcast, conseguiu realmente, de uma maneira muito clara, muito simples, muito objetiva, explicar os seus laços com o Rio Grande do Sul e se apresentar, explicar os motivos dessa pré-candidatura ao Senado, que tem justamente essa justificativa de pertencimento com o povo gaúcho. Eu acho que os moradores dos 497 municípios aqui do Rio Grande do Sul têm a honra de terem um gaúcho como vice-presidente da República e podem ver esse player agora representando eles no Senado. Aliás, prestem atenção nas funções do Senado, meu caro ouvinte, telespectador, vamos ler mais, né? Antes de sair criticando, vamos saber o que faz o senador, o deputado federal, a Assembleia Legislativa, né? As instituições, para que a gente possa, de fato, cobrar e ter uma democracia intelectualizada com mais entregas, né? Então, vou começar fazendo os agradecimentos e as considerações finais. Começo com o nosso advogado, Armando Perim, que é presidente do Conselho de Ética também aqui do Governo do Estado. E antes que polemizem, viu? O cargo do Perim não é um cargo político, tá? Não foi indicado por partido. É feito um colegiado através dos advogados independentes que coloca alguém lá para julgar as ações do governador. Então, por isso que a gente convidou também para a gente ter essa balança. Ao contrário do Supremo, viu, Mourão? Ao contrário do Supremo, no Conselho de Ética do Governo do Estado não é indicado politicamente. Só um parênteses, Perim. Qual que é o ano da tua turma? Do CPUR, repara. É par? Então só nós aqui, general. 2003 e... Mas deixa... 75. Então eu sabia que tinha alguma coisa. Tu já era nascido? 75? Mas tem uma questão também que perder pro Mourão e pra ti tá ótimo. Tu é um cavalheiro mesmo. Isso, Mas tem uma questão muito importante, Voltaire, do que a gente falou aqui, que é a questão, as palavras têm força. Quando a gente fala dos laços do general Mourão com o Rio Grande do Sul, dá a impressão que ele não é gaúcho. Ele é gaúcho. Né? Na verdade, não tem laço. Ele é gaúcho. Né? O que existe é uma identificação com os valores do estado em que ele nasceu. Essa é uma questão importante para quem nos ouve ter a exata dimensão do que nós estamos falando. Né? Mas conversar com uma pessoa tão preparada, que tem uma carreira em que tudo, absolutamente tudo que fez foi de êxito, e ter a sorte de contar com um nome de tão alta gama à disposição para o Senado, engrandece muito a política nacional, especialmente a política do Rio Grande do Sul. Com certeza. Sempre comento que a gente pode até ter um tipo de dúvida na eleição majoritária, mas na proporcional não pode dizer que não tem candidato. Né?
E nós temos aqui uma pessoa que tem relevantes serviços prestados à pátria, tá? Que tem uma carreira de prestação de serviços brilhante e sem nenhuma mácula. Eu servi, Damin também, tá? General de Exército, é o Santo Grau, né, Damin? É o Santo Grau, é o 33. Então, conhecer melhor o cidadão, né, identificar quais são os projetos, esclarecer aquelas questões que eventualmente nós temos dúvida ou somos mal informados, eu acho que nós prestamos um serviço à sociedade. E essa talvez seja a maior função do podcast, né? Trazer a informação verídica para que as pessoas tomem as suas conclusões. Claro. Para que façam as suas decisões. Então quero agradecer demais o convite, especialmente a sua participação. E mais especialmente ainda, o fato de o senhor colocar o seu nome à disposição do Senado. É um sacrifício pessoal, é um sacrifício familiar, mas o Estado do Rio Grande do Sul merece isso. Muito obrigado. Armando Perim, Marcelo Damin. Eu vou usar a minha parte aqui e eu vou dar aproveitar, saber lá quando é que a gente vai poder estar numa situação dessa com o vice-presidente da República. Talvez no próximo encontro já seja como senador, e eu vou dar uma tietada aqui no Mourão. Me alcança aqui, é a única lembrança que eu tenho do meu ano ímpar de CPUR, e eu trouxe o meu gorro aqui. Mas tá judiado, hein, tchê? Tem Que 20 categoria. anos, né, original. Categoria. Esse aqui foi o que eu recebi do capitão Paulo Henrique de Engenharia, que eu era quinto pelotão por causa da letra M, e mantive ele quando aluno e aspirante de cavalaria. Então parei no caminho aqui. Gostaria que o senhor desse o seu autógrafo aqui do lado direito, que depois eu vou colocar aí. Zuko Tagasso fez muita guarda. Tirou muita guarda. Muito trabalho. Muito trabalho, realmente. Então, uma honra, né? Eu até me emociono um pouco, porque eu tenho laços militares na família também, não do alto escalão, mas com muita honra. Meu pai vai estar muito orgulhoso. Serviu, foi cabo de artilharia em Bagé, antes de virar Belog. Meu avô serviu também foi de artilharia. Eu desgarrei, fui para cavalaria, fui beiçudo, mas é uma honra, é um prazer estar aqui contigo. E esse autógrafo aqui, isso aqui eu vou guardar, vai lá pro meu hall da fama, lá na minha estante. Então, satisfação enorme estar aqui contigo, vice-presidente da República. Tenente Coronel Zuco, Excelente. deputado estadual mais votado aqui do Rio Grande do Sul e que agora também mergulha no mundo do podcast pra gente buscar essa verdade, né? Quero agradecer porque, né? Olha, para convencer o general, a gente às vezes faz umas propostas, mas hoje foi muito bacana quando a gente convidou o general a vir aqui no podcast. Eu conhecia já o trabalho de vocês, a gente sabe que isso vai ser capilarizado não só Rio Grande afora, Brasil afora. E o nosso podcast Direita, vou ver agora como iniciar o primeiro podcast Direita, vou ver com quem? Com o nosso vice-presidente, General Mourão. Já temos marcado com o nosso pré-candidato a governo do estado, Onyx Lorenzoni, perfeito. Marcos Polon. Então, o Direita, vou ver, vai vir forte, Percival Pugina e cada craque pela frente que vai ser muito bacana. Muito obrigado, Voltaire. Muito obrigado, Damin, Armando. Comandante, muito obrigado por mostrar para o nosso estado, que não só que o senhor é gaúcho, que o senhor ama essa terra, que o senhor conhece essa terra e que o senhor quer lutar por essa terra. Suas considerações finais e uma mensagem para os gaúchos. Olha, queria agradecer aí o Voltaire, o Marcelo, o Armando, né, por essa conversa agradável que nós tivemos aqui, obviamente ao meu amigo Zuco. E o que eu quero dizer aí para todos que estão nos acompanhando? Em primeiro lugar, foi como o Armando deixou muito claro, eu sou gaúcho. Eu morei aqui em Porto Alegre, já falei, na Lobo da Costa. A Redenção era o meu parquinho, andei de bonde, né? Assisti aquela fantástica inauguração do estádio do Beira-Rio, que foi uma mudança em termos de futebol aqui no Rio Grande do Sul, né? Fui guri em Bagé, subi e desci a Rua 7, fui para a matinê da 1h30, no tempo que eram 2 filmes e mais um seriado. Então são coisas que estão para sempre marcadas. Fui alfabetizado aqui em Porto Alegre por uma moça chamada Danila Fornazier, que, se tiver aqui entre nós ainda e nos ouvir, gostaria muito de revê-la. Tive em Bagé com minha professora Adalva Coutinho, que foi muito importante aí nesses primeiros passos da minha vida. Ou seja, tem uma grande história aqui nesse estado.
E o que eu quero deixar como mensagem aqui para o povo gaúcho? Deixar para nós gaúchos que nós somos muito maiores do que qualquer crise. Vivemos um momento de dificuldade, mas os nossos antepassados viveram dificuldades piores do que essa que a gente está vivendo. Então nós vamos superar isso com garra, com determinação e com liderança. Liderança que seja reformista, inspiradora, né? Liderança que seja capaz de agregar, de congregar as pessoas e que seja articulada para fazer tudo que tem que ser feito. Um grande abraço aí para todo mundo. Beijão, hein? Vice-presidente da República, vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão foi o nosso convidado de hoje. A você que nos acompanhou pelas rádios FM, pelo Spotify, pelo YouTube, pela página do Facebook, fica o nosso muito obrigado. A gente promete que responde absolutamente todas as mensagens de carinho que foram enviadas ou qualquer dúvida. Nós voltamos na próxima semana, sempre com convidados que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Até a próxima semana, um grande abraço a todos. Tchau! Valeu! Abraço. Valeu.